Muito bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo dessa nossa quarta-feira, hoje dia 29 de setembro. Para quem chegou agora, seja bem-vinda e bem-vindo. Estamos aí conferindo o melhor da literatura e da música brasileira. Daqui a pouquinho nós vamos conferir um bate-papo com a professora de literatura brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, Cláudia Campos Soares. Vamos falar sobre a exposição Sertão Mundo, que acontece no Espaço do Conhecimento daqui a pouquinho mesmo, às 9h15. Encerrando esse bloco, bora de intervalo, eu volto com a professora Cláudia Campos Soares para falarmos da exposição Sertão Mundo no Espaço do Conhecimento. Até já! Muito bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário e, geograficamente falando, o sertão é uma vasta faixa territorial que compreende parte de Minas Gerais, mais especificamente sua porção noroeste, e avança até a divisa dos estados de Goiás e da Bahia. Na obra de Guimarães Rosa, o autor mostra que o sertão está em toda parte e pode ser encontrado até mesmo dentro da gente. Foi pensando nos infinitos significados do sertão que o Espaço do Conhecimento, o UFMG, dedicou uma exposição digital para essa palavra tão presente na obra do escritor mineiro. Na música, no bordado, na dança, na culinária, nos brinquedos e brincadeiras, nas sonoridades, nas artes visuais ou na literatura, a mostra leva o público a apreciar escutas e vozes em um percurso online pelo sertão. Os conteúdos da mostra serão disponibilizados por temporadas e a cada mês novas atividades e temáticas são adicionadas, criando assim uma exposição em constante atualização. Pois então, para sabermos mais sobre a mostra Sertão Mundo, vamos conversar com a professora Cláudia Campos, ela que é uma das curadoras da mostra. Você fica com esse bate-papo agora no Universo Literário. Bom dia, professora Cláudia Campos, seja muito bem-vinda ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação, é um prazer recebê-la conosco. Bom dia, Michele, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com você. Valeu. Cláudia, vamos começar falando sobre o nome da exposição virtual que trata do sertão de Minas e do Brasil, retratado na obra de João Guimarães Rosa. Como é que foi a escolha de batizá-la de Sertão Mundo? Bom, a ideia é que a gente fale do sertão do sertão de Minas, do sertão do Brasil e do sertão mundo, né? A ideia que a gente quer discutir é a ideia de como que a obra do Guimarães Rosa transcende as nossas fronteiras, né? Como ela vai além. O sertão do Guimarães Rosa é um espaço geográfico, físico, social, cultural. Mas ele não é só isso, né? É um sertão que vai muito além das nossas fronteiras, né? Tanto que ele é traduzido em várias línguas, muitas vezes em algumas línguas tem mais de uma tradução. Então, é um autor que tem um alcance que vai para muito além, né, das nossas fronteiras nacionais. Uhum. Então, por isso, a gente resolveu abordar esses dois aspectos do sertão do Guimarães Rosa, né? Esse que tem uma representação física, histórica, cultural, e também essa capacidade que a obra dele tem de ir além, né, de um espaço geográfico específico. Esse sertão de vários significados na obra do Guimarães, né, o concreto, coletivo, o mais abstrato, o íntimo. Quais são esses sentidos que a palavra ganha na mostra, Cláudia? Olha, isso é é uma coisa complexa, né? Porque realmente o sertão é muito múltiplo, é muito plural, tem muitos aspectos, e a gente tentou trabalhar com alguns deles, né? Eu me lembro de uma epígrafe que tem num dos livros do Guimarães Rosa, o Tutameia, em que ele diz o seguinte: esse livro valeu pelo muito que nele não deveu caber. Então, a gente pensou a exposição mais ou menos desse modo, né? A gente tentou trazer algumas dimensões, alguns aspectos, né, desse sertão para a exposição, mas a gente tem a plena consciência de que faltou muita coisa, né, que a gente não tem condições de abordar tudo isso. Ainda mais por ser um espaço muito novo para nós, né, que é o espaço virtual. É a primeira exposição que o Espaço do Conhecimento faz nesse formato.
Então, a gente teve que pensar e que usar a criatividade, né, para poder mostrar essa multiplicidade do sertão, né, num espaço muito novo para nós. Então, eu gostaria, né, de convidar todos para conhecer, para ver se a gente conseguiu mesmo, né, abordar muitas facetas do sertão do Guimarães Rosa. Com certeza. E a exposição, Cláudia, ela é um mapa, dividido em 5 eixos: reverberações, infância, sertão-mundo, natureza e linguagem. Explica para a gente como é que surgiu essa proposta de expografia e cada um desses eixos. Olha, a gente pensou inicialmente, assim, nessa dimensão da infância, que é muito importante na obra do Guimarães Rosa, que tem muitos contos, né, e novelas que tratam desse tema. É muito central na obra do Guimarães Rosa o tema da infância. E como a gente tem em Cordisburgo os miguelins, né, que também são, vamos dizer assim, uma representação desse elemento importante na obra do Guimarães Rosa, a gente achou que a gente poderia fazer, né, um casamento interessante, né, entre essa realidade que é própria da região, né, que são os meninos que mostram o museu em Cordisburgo, que são treinados para falar contos e trechos da obra do Guimarães Rosa. A gente achou que era um material muito rico que a gente poderia explorar. O eixo reverberações, né, ele chama atenção para, vamos dizer assim, para a explosão que a obra do Guimarães Rosa é capaz de provocar, né, e de instigar inúmeras outras manifestações culturais. Então, no eixo reverberações, a gente trata de como que a obra do Guimarães Rosa se estendeu para outras linguagens, né, para outras formas de realização. O eixo sertão-mundo eu acho que já está mais ou menos explicado, né? Para abordar essa ideia de como que o sertão transcende as suas próprias fronteiras geográficas. Nós temos ainda, você pode me lembrar? Vou lembrar você: reverberações, infância, okay, sertão-mundo, natureza e linguagem. Isso. Ótimo. Então, a natureza, eu acho que também, para qualquer pessoa que conhece a obra do Guimarães Rosa, tem a dimensão da importância da natureza na obra dele, né? A natureza na obra do Guimarães Rosa, ela é muito presente e ela não funciona simplesmente como um cenário onde as histórias acontecem, ela tem uma participação viva na obra, né? Muitas vezes a natureza serve para expressar conflitos entre os personagens, ou sentimentos íntimos, né? Então, a natureza é um elemento extremamente importante na obra do Guimarães Rosa em geral. E a linguagem, né, é outra coisa, assim, vamos dizer, que é um pouco óbvia, por causa dessa característica muito especial do Guimarães Rosa, né, que é o tratamento que ele dá à linguagem, que é um tratamento muito inovador, né, ele experimental, né, o Guimarães Rosa cria palavras, ele desarticula a sintaxe da frase, né, então ele tem todo esse trabalho muito, vamos dizer assim, muito consciente, né, e muito cuidadoso com a linguagem, e a gente achou então que a gente não poderia deixar essa dimensão do lado de fora da exposição. Agora, você ficou responsável pela curadoria, juntamente com a Dânia Lima, a Diomira Maria, e o Maurício Gino. Como é que foi fazer esse trabalho em conjunto? Foi muito interessante. A gente brinca que a nossa força é a diversidade, porque nós viemos todos de áreas diferentes, né? A Diomira veio da geografia, o Maurício veio da Belas Artes, desculpe, a Diomira veio do turismo, porque a gente tem uma relação muito próxima com a geografia. Sim. Mas ela veio do turismo. O Maurício Gino, da Belas Artes, e a Dânia, que é da expografia do Espaço do Conhecimento, e também é arquiteta. Então, assim, a gente, eu acho assim que foi a gente se uniu pela paixão, pelo envolvimento, pela obra do Guimarães Rosa, né? E aí a especificidade da formação de cada um, né, foi muito enriquecedora, porque cada um trouxe a sua própria bagagem, né, para as discussões, e acho que a gente conseguiu fazer aí
um casamento, né, vamos dizer assim, muito harmonioso, né, entre as nossas diversas áreas. Foi muito, muito prazeroso de trabalhar, a gente se afinou muito, então eu acho que a diversidade é sempre uma força, não é? Com certeza. Muito bom dia, você está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa, eu sou Michele Bruck, nós estamos conversando com a professora de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, Cláudia Campos Soares, ela que é uma das curadoras da mostra Sertão Mundo. Cláudia, tem um ponto da exposição, situada no Rio de Janeiro, chamado Bastidores de um Concurso. Nele você conta de um concurso literário em 1938, que teve Graciliano Ramos como jurado e o Guimarães Rosa concorrendo com um conjunto de contos que viriam a se tornar seu primeiro livro, Sagarana, 8 anos depois. Dá mais detalhes dessa história para a gente, por favor. A gente escolheu contar essa história porque ela é muito interessante. O Graciliano Ramos, nessa época, já era um escritor respeitado, conhecido, tanto que ele era jurado, né, do concurso, e o Guimarães Rosa concorreu com esse conjunto de contos, né, que era uma primeira versão do Sagarana. O livro do Guimarães Rosa levou o segundo lugar, ele não venceu o concurso. E o Graciliano Ramos conta a história, os bastidores desse concurso, em 3 crônicas que ele escreveu. Então, ele conta que ele foi um dos jurados que votou contra o livro do Guimarães Rosa, porque ele achou um livro muito excessivo, o livro parecia para ele que subia muito e descia muito, né? Que às vezes ele tinha momentos muito bem construídos, muito bem feitos, mas que depois, muitas vezes, ele descambava num naturalismo exagerado, né? Que é justamente nessa descrição muito minuciosa da natureza. Ele fala, inclusive, que esse livro devia ser escrito por um médico de Minas Gerais. Ele, inclusive, fazia essas previsões, né? Porque ele falava de soro antiofídico, é um ponto que depois nem entrou em Sagarana. Então, mas ele achou que o livro tinha méritos e que também devia ser publicado, e falou para o editor, José Olímpio, na ocasião, né, que devia publicar também. Mas eles não encontraram o Guimarães Rosa, que se inscreveu sob pseudônimo, né? O Guimarães Rosa tinha já embarcado para a Europa como diplomata, então ele não foi localizado. O Graciliano se encontrou com ele muitos anos depois, né? E ele se apresentou para o Graciliano como o autor do livro, né? Do livro que tinha levado o segundo lugar no concurso. E o Graciliano diz para ele, o Graciliano sempre muito direto, muito franco, diz para ele o que ele pensava do livro, e o Guimarães Rosa diz para ele que já tinha feito muitos cortes, né? Que o livro não era mais, não era assim mais tão verborrágico, né? Vamos dizer assim, ele tinha aprimorado muito o livro durante esses 8 anos. Então o Graciliano fecha a última crônica dele dizendo que leu o livro, né, em sua versão definitiva, e que realmente, né, ele era um grande escritor e que ele tinha um grande talento para fabulação e que ele gostaria muito de ver um romance desse escritor. Mas que era um escritor muito criterioso, então que ele ia demorar muito a publicar e que ele, Graciliano Ramos, já estaria morto quando o livro saísse. E efetivamente foi o que ocorreu. Né? Oh, 10 anos depois saiu publicado O Grande Sertão Veredas, né? O romance do Guimarães Rosa e o Graciliano Ramos. Infelizmente já tinha falecido. Que história, gente. Cláudia, e nessa quarta-feira vocês vão anunciar o resultado do concurso de poemas O Céu do Sertão. Foram 234 poemas enviados por autores de 117 cidades, localizadas aí em 22 estados, de todas as 5 regiões do Brasil, numa mostra de um país inteiro conectado pela poesia. São números extremamente expressivos. Como é que surgiu essa proposta? Porque o engajamento e o retorno do público foi sensacional. Vocês esperavam essa adesão tão forte?
Não, foi surpreendente, foi uma grande alegria para nós, né, saber que as pessoas estavam tão interessadas, né, nesse tipo de atividade. Foi muito interessante porque essa ideia, né, o Céu do Sertão, ela surgiu, né, eu já vou aqui dar um pouquinho de spoiler, de um vídeo, né, que nós vamos, que a gente bolou, né, de astronomia como parte da exposição. Ele ainda não está disponível na exposição, porque a gente vai lançar a exposição, vamos dizer assim, em pacotes, em temporadas, vamos dizer assim. Uhum. A gente liberou a maior parte das instalações, são 23 instalações disponíveis, mas ainda faltam 18 que vão ser acrescentadas no dia 2 de novembro, uma parte delas, e uma segunda parte, eu não me lembro exatamente a data aqui agora, mas ainda no mês de novembro nós vamos estar com a exposição toda no ar, né? E das instalações é um vídeo, né, que o professor Carlos Villani, junto com a equipe dele, ele é coordenador do Núcleo de Astronomia da UFMG, que eles estão bolando esse vídeo, né, baseado numa narrativa do Guimarães Rosa, onde há uma descrição muito precisa do céu do sertão, né? A gente se baseou num artigo de um professor da USP chamado Érico Coelho, né, que tem um trabalho que se chama, foi publicado numa revista nossa aqui da UFMG, a Letria, e o artigo se chama As Estrelas Estando, né? E ele faz uma leitura do céu, do conjunto de novelas Corpo de Baile, do Guimarães Rosa, de alguns momentos onde há uma descrição muito, vamos dizer assim, realista do céu do sertão, né? Então, eu passei esse texto para o professor Villani, e ele escolheu um trecho do texto que ele achou assim, muito representativo para fazer um vídeo, né, baseado naquela representação que o Guimarães Rosa faz do céu do sertão numa primavera, às 4 horas da manhã até amanhecer. E ele descreve com uma precisão incrível, né? Inclusive assim, baseado nos poucos recursos que ele tinha, né? Ele, nesse período que ele estava escrevendo Corpo de Baile, ele estava fora do Brasil, principalmente na Alemanha, e ele só tinha uma carta celeste, né, do hemisfério norte que ele invertia, para imaginar como seria, né, no hemisfério sul, né? E também, claro, baseado na observação dele e tudo. Mas então, como a gente ia fazer esse vídeo, né, a gente teve a ideia de também fazer esse concurso de poemas para que a gente pudesse produzir outros materiais, né, baseado nessa produção dos inscritos, né, dos vencedores do concurso. Então, nós planejamos divulgar esses trabalhos, né, a partir desses trabalhos nós pretendemos construir, né, outros produtos por exemplo, né, para exibir na fachada digital do espaço, para a gente montar outros vídeos quando a gente puder fazer uso do planetário, né, quando a gente puder abrir o espaço e fazer projeções no planetário. A gente está pensando também em fazer uma mostra de fotografias, né, do céu descrito pelos poemas, né? Então a gente achou que seria interessante, né, estimular a discussão sobre esse assunto, né, para que o espaço também pudesse utilizar esse material, né, como uma forma de produzir novos conteúdos, né, e inclusive dar divulgação para os trabalhos das pessoas que se inscreveram, né, no concurso. Uhum. E agora, no dia, quarta-feira, nós vamos ter a divulgação dos resultados do concurso. Olha, faço ideia as pérolas que não chegaram para vocês, hein, Cláudia? Fala a verdade. Pois é, muita coisa boa, Posso imaginar. Difícil selecionar, né, Michele? Cláudia, Guimarães é um escritor muito importante na literatura brasileira, a gente já sabe, e na cultura também. Por que a obra dele ganhou essa proporção nacional? Quais foram as inovações que ele trouxe para a literatura nacional? E aí, para completar, aproveitar que, mestra, você está aqui, por que ler Guimarães e por onde começar?
Bom, vamos começar então com as inovações, né, que o Guimarães Rosa trouxe. Uma delas, né, foi dar essa dimensão transnacional para o regionalismo, né? O regionalismo é uma tendência muito frequente na literatura brasileira, né? Mas o regionalismo tem essa característica, essa tendência, né, a ser a enfocar muito uma realidade específica, né, e a se restringir a essa realidade, né, dada a sua enorme especificidade. No caso do Guimarães Rosa, né, ele vai tomar o sertão como universo ficcional, né, um ambiente, né, regionalista, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, né, ele consegue, né, isso que a gente tem falado aqui, né, esse ultrapassamento de fronteiras, né, ele consegue fazer com que o regionalismo se expanda, não seja só regionalismo, né, seja um transregionalismo, como um crítico já nomeou. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, tem um conhecido crítico brasileiro, Antônio Cândido, né, que diz que o Guimarães Rosa conseguiu fundir as nossas obsessões nacionais. Então, o Guimarães Rosa consegue tratar de questões que são profundamente nacionais, né, e questões que fazem parte das nossas angústias, das nossas aflições enquanto pessoas pertencentes à cultura ocidental, vamos dizer assim, ordem cultural, né? Quanto a ler o Guimarães Rosa, eu aconselho, assim, para quem quiser começar a penetrar no mundo do Guimarães Rosa, começar pelas obras menores, né, que talvez tragam um pouco mais de facilidade, como, por exemplo, o Primeiras Histórias, né, que é um livro de histórias curtas e que dá uma boa dimensão, né, da obra do Guimarães Rosa, da visão de mundo, né, que ela consegue transmitir. E ler Guimarães Rosa, eu acho que é fundamental, assim, é um enriquecimento pessoal, né, no sentido de você da abertura de mundos, abertura de possibilidades, abertura de perspectivas, né, que o Guimarães Rosa traz para a gente, e para amplitude de reflexão, né, que a obra dele também traz para a gente, né? Eu acho que ela enriquece a nossa possibilidade de compreensão de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Guimarães Rosa, né? Eu honestamente acho que ele é tema para eternidade de exposições, de leituras, de interpretações, de estudos. Ele é fundamental. E aí, não é? E aí, Cláudia, em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizar a você e todos os seus companheiros de equipe pela exposição Sertão Mundo, pelo trabalho acadêmico, docente, de pesquisadora, e dizer que, claro, né, Cláudia, o nosso microfone ele está sempre aberto para as suas novidades. Muito obrigada, Michele. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou às ordens, à disposição. Maravilha. Cláudia, um beijo grande, até a próxima. Um beijo, Michele. Valeu. Até a próxima. Tá aí, esse foi meu bate-papo com a Cláudia Campos Soares. Ela é professora de literatura brasileira da Faculdade de Letras da UFMG e uma das curadoras da exposição virtual Sertão Mundo, realizada pelo Espaço do Conhecimento UFMG. Na música, no bordado, na dança, na culinária, nos brinquedos e brincadeiras, nas sonoridades, nas artes visuais ou na literatura, a exposição apresenta ao público os diversos desdobramentos da obra do escritor João Guimarães Rosa em uma viagem pelo sertão e por suas diferentes interpretações. A cada mês, novas atividades e temáticas são inauguradas no espaço virtual, criando uma exposição em constante atualização. Sertão Mundo pode ser visitada no link exposicãosertãomundo.com.br.
exposicalsertaomundo.com.br. Além da mostra, o espaço divulga hoje, dia 29, o resultado do concurso de poemas O Céu do Sertão, às 7 horas da noite, no canal do museu no YouTube. Para assistir a live, é só você acessar youtube.com/Espaço do Conhecimento. Os 3 poemas vencedores também serão declamados por mim aqui no Universo Literário a partir desta quinta-feira, 30 de setembro. A cada dia, até a próxima segunda, você vai ter a chance de escutar um dos poemas selecionados aqui na UFMG Educativa e lerei com o maior prazer e espero estar à altura desses poemas, de verdade. Isso aí, esse foi o nosso bate-papo. Vamos de intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Até já!